Oi, novamente, pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, só para complementar o nosso conteúdo, né, de nossos módulos, eu vou aproveitar e vou comentar um pouquinho também sobre o nosso módulo 4, fazer um resumo, né, sobre o nosso módulo 4, comentar um pouquinho também sobre algumas dicas e algumas resoluções que eu acho que vão facilitar bastante o nosso caminho aí, tá? Gente, é o seguinte, o nosso módulo 4 ele trata de uma temática que envolve o conceito de análise de regressão, tá? Na realidade, essa é uma temática que ela é pertencente, né, a um campo da estatística que a gente chama de inferência, né? Na realidade, a inferência estatística ela vai se tratar de você estar lidando com amostras, que é uma pequena parcela ou uma parcela simplesmente, né, de uma população, de modo que ao você levantar informações sobre essa amostra, essa parcela da população, você tem condições de prever resultados, estimar, que a gente chama, tá? Dar um chute bem dado, né, para os resultados que poderiam envolver ou representar a sua própria população, né? Então, em cima de estimativas, em cima de ferramentas e recursos disponibilizados pela estatística, ao se adotar em uma amostra, a gente teria condições, tá, de estender, de ampliar esses conceitos para poder criar uma equivalência, né, uma suposta equivalência para a nossa população, tá? Na realidade, quando a gente está lidando com inferência estatística, a gente costuma levantar informações que se referem a uma parcela de uma população, que é a amostra, e em cima de indicadores e ferramentas e recursos que a gente vem a calcular envolvendo a amostra, a gente acaba transpondo isso para uma população, como eu falei para vocês. Então, quando você começa a lidar, por exemplo, com o cálculo de uma medida de tendência central, como média, ou mesmo com medidas de dispersão, como o tal do desvio padrão ou variância, né? Como a gente viu lá atrás nos módulos iniciais, na estatística descritiva, né, que é a parte da estatística que se encarrega de você descrever dados, dar uma forma, organizar, representar e fazer o cálculo de algumas medidas, para no futuro tomar alguma decisão. Na realidade, quando a gente está lidando com a inferência, a gente tem a condição de, ao trabalhar de uma forma pontual, ou seja, resolvendo uma problemática em particular, né, a gente realizar o cálculo também, né, da tal da média, do tal do desvio padrão e assim vai, né? Só que existem algumas particularidades. Por exemplo, quando você está calculando a média, a gente costuma denotar o cálculo que você realiza numa média, que continua sendo a soma de valores que você levanta num histórico dado e divide pela quantidade, é o que a gente chama de média aritmética simples, né? Ou que vem de aritmo, soma, né, em grego, né? Na realidade, vocês vão perceber que a única diferença no caso de uma média é que a gente denota, ao invés de denotar como uma população, em que a gente utilizava aquela letra, aquele símbolo que era o mu, que era um Mzinho diferente, né? A gente acaba denotando por uma letra, um símbolo chamado X barra, ou uma letra com uma barrinha em cima, né? E é só para diferenciar. Então, caso você venha conferir um relatório gerencial, caso você venha conferir em alguma situação no cotidiano, e você verificar que ao fazer o cálculo de uma média, essa média é denotada, por exemplo, como X barra, né? Uma barrinha em cima do X, você percebe, ou já se dá conta, né, de que se trata de uma média de uma amostra, por exemplo, né? E somente para recordar conceitos sobre amostra e população, né? A amostra, na realidade, é uma parte do todo que você está estudando. Então, se, por exemplo, você deseja, recordando lá de trás, se você deseja, por exemplo, levantar o total de pessoas que estudam na sua sala, né? O total de pessoas, se você fecha a porta, tá todo mundo ali, você pode contar todo mundo. Aquelas pessoas a gente vai dar o nome de população, população de pessoas. População não se refere a gente, tá? Pode se referir a pessoas também,
mas se refere a tudo que você está estudando, o seu objeto de estudo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma caixa de ferramentas com todas as minhas ferramentas ali dentro, eu tenho uma população de ferramentas. Se eu for lá, por exemplo, abrir a minha caixa e eu pegar, por exemplo, 10 ferramentas para fazer uma determinada atividade, operação, eu peguei uma parte da minha população, então eu peguei uma amostra da minha população. Tá bom? Só para diferenciar, a inferência se encarrega de, ao você levantar informações sobre uma amostra, ou seja, uma parte da população, a gente conseguir transpor resultados para o todo. Então, sabendo informações sobre a parte, eu tenho condições com um certo grau de certeza de obter resultados e obter equivalência, né, de parâmetros para a minha população. Tá bom? Agora, também foi comentado, se não me falha a memória, na unidade 1 e unidade 2, né, do nosso módulo 4, também foi comentado um pouquinho sobre o cálculo do desvio padrão, que seria uma medida de dispersão ou variação, né, envolvendo, né, envolvendo uma amostra, né? Então você percebe que a única diferença ao você realizar o cálculo do desvio padrão, alternativamente ao que a gente fazia antes, né, em que a gente calculava o nosso desvio padrão e dividia pelo total da população, que era a quantidade de elementos que a gente tinha para trabalhar, agora a gente faz a divisão, tá, pelo total menos 1. É um ajuste, é um fator de correção que vai auxiliar a gente, ao fazer o cálculo do desvio padrão para uma amostra, vai ajudar a gente a aproximar o resultado, ou seja, reduzir o meu erro, né? Aproximar o resultado do que seria um desvio padrão para aquela população equivalente, né? Então, o único ajuste no caso, tá, de uma medida de dispersão, né, no caso do desvio padrão, é que você, ao fazer o cálculo da variância, para depois você tirar a raiz quadrada e obter o tal do desvio padrão amostral, a gente somente faz a divisão pelo total menos 1. É um ajuste, é um fator de correção para que a gente venha a obter um resultado mais próximo da realidade. Tá bom? Tá? Então é só recordando muito brevemente, só fazendo uma pincelada sobre o nossa unidade 1 e 2, né, que envolvia basicamente conceitos que já foram vistos, somente com esses dois pequenos ajustes, basicamente. Quando você vai trabalhar com a medida de tendência central, por exemplo, a média, e você vai fazer os cálculos e tudo mais envolvendo uma amostra, você utiliza uma letrinha com uma barra em cima. Quando você vai fazer o cálculo de uma medida de dispersão, como, por exemplo, tá, o seu desvio padrão, ao calcular a variância antes de tirar a raiz quadrada para obter o desvio padrão, você simplesmente divide pelo total menos 1, que é a sua quantidade da amostrada, né, menos 1, de modo que você venha a fazer um ajuste nesse resultado para que o resultado se aproxime, né, do esperado da sua população, né. E em sequência também, eu me recordo que foi comentado um pouquinho sobre o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação, só para estender, também foi comentado lá atrás, só para poder estender para o caso de uma amostra, o coeficiente de variação, ele envolve, né, um comparativo, né, uma proporção, em que a gente vai verificar a homogeneidade dos dados, ou seja, será que os dados que foram levantados a fim de que eu calculasse uma média e posteriormente calculasse um desvio padrão, ou seja, a variação em torno da média, será que os resultados obtidos, eles representam ou eles são indicadores, eles apontam para o caso dos meus dados serem mais próximos entre si? Ou seja, será que existe uma estabilidade nos valores que foram levantados? Se você fizer um comparativo em que você divide, tá? Por exemplo, né? Você divide, por exemplo, o seu desvio padrão pela sua média, considerando o seu desvio padrão de uma amostra, que é o que eu acabei de falar para vocês, e considerando uma média, que seria uma média de uma amostra, como eu falei para vocês, a gente obteria um coeficiente de variação, que a gente costuma dar o nome de coeficiente de variação momento de Pearson, né? E esse resultado que a gente vem obter, ele vai indicar para a gente se os valores que você levantou, né, eles são homogêneos, ou seja, existe uma estabilidade. Quanto menor o valor do coeficiente, significa que os valores estão mais próximos entre si
ao fazer um levantamento. Significa que a sua média é um chute melhor, ou seja, é um indicador mais estável, né, para que a gente possa usar como referência principal aí. Inclusive, se o desvio padrão for pequeno, significa que os valores estão bem próximos, estão bem concentrados em torno dessa média. Né? Tá? Só para recordar um pouquinho sobre as unidades 1 e 2, que não era nem o foco aqui do que eu iria comentar agora, mas é só um gancho para poder a gente começar com a bola toda aqui. Vale a pena perder um tempo para ajudar vocês. Tudo por vocês, gente. Tá? E sem grandes pretensões por enquanto. Tudo nas discussões, né? Pessoal, é o seguinte, na nossa unidade 3, a gente vai comentar, a gente vai lidar com uma ferramenta, um conjunto, né, de ferramentas que vai envolver a relação e a correlação entre informações que você vem estudar no seu cotidiano. Só que antes de falar sobre isso, para um minutinho e pensa. Eu resolvi colocar no ar aqui algumas questões, só para a gente refletir sem grandes pretensões também, tá? Imagina a seguinte situação, imagina o seguinte, será que existe relação, por exemplo, entre salário e produtividade? Será que se você receber um pouco mais, você receber um aumento, uma bonificação, alguma coisa assim, a tendência é que você venha produzir mais? Será que se você produzir mais, a tendência é que você venha receber um pouco mais? Será que existe uma relação entre essas duas variáveis que a gente está comparando? Né? A gente pode verificar de alguma forma, não sei de que maneira, mas a gente pode conferir, tá, que se a gente comprovar matematicamente isso, a gente consegue verificar que uma variável, uma informação, ela influencia na outra e vice-versa. É o que a gente vai chamar de correlação. Uma coisa está relacionada com a uma e vice-versa. Né? De alguma forma, não sei de que maneira ainda. Será que existe uma relação entre você fazer, por exemplo, uma propaganda e não vender seu produto? Será que existe uma influência? Será que se eu não vendi o produto é porque eu não realizei uma propaganda? Ou será que eu realizei uma propaganda de forma inadequada? Concorda comigo que se eu vender, por exemplo, um produto para um certo perfil, uma classe social, um certo perfil, concorda que se eu oferecer um produto que não está adequado àquelas necessidades daquele perfil, eu não vou vender nada? Então não adianta eu bombardear e fazer um monte de propagandas e gastar uma fortuna com isso se eu estou direcionando para o mercado errado. Não é isso? Então você começa a perceber o seguinte, de alguma forma existe uma relação entre eu não vender e fazer propaganda, assim como eu fazer propaganda e vender também. Né? Mas se eu fizer propaganda para um nicho errado, provavelmente eu não vou vender nada do meu produto. Não é isso? Estamos só matutando, só pensando aqui um pouquinho para poder a gente construir um pouquinho a intuição do que eu vou falar na sequência. Tá? Será que existe relação, por exemplo, entre você consumir café e você comprar ou vender açúcar? Lá no supermercado, na padaria, ou sei lá onde, tá? Normalmente, não é regra, tá? Existem os colegas aí que tomam o café puro, ou tomam com adoçante, alguma coisa assim. Mas, em linhas gerais, você percebe o seguinte, quando você vai comprar, por exemplo, um saco de café, você normalmente acaba trazendo um saco de açúcar, não é regra. Mas existe alguma influência, algum impacto. Por quê? Porque para a maioria das pessoas, tomar um café sem açúcar é horrível. Não é isso? Tá? Para outras é maravilhoso, mas para uma boa parte é horrível. Então o que acontece? Você percebe que de alguma forma, ao você comprar café, também vai impactar no fato de você ir lá e comprar açúcar. Como que acontece essa relação? Não faço ideia ainda, tá? Mas você percebe que de alguma forma impacta. E se eu comprar açúcar, normalmente eu acabo, também não é regra, mas normalmente, na hora que eu estou fazendo meu supermercado ali, fazendo as compras, eu acabo levando um saco de café. Ou seja, uma coisa impacta a outra e vice-versa. Né? Será que existe, por exemplo, existe uma relação, por exemplo, entre você, por exemplo, oferecer uma quantidade maior de serviços e você contratar mais pessoas para atender os seus clientes? Eu estou especulando aqui, estou pensando, né? Da mesma forma existe. Ou seja, conforme aumenta demais a minha demanda, eu vou precisar de mais mão de obra para poder atender essa demanda. Será que se eu contratei mais pessoas é porque eu tive mais demanda? Será que eu tive mais demanda porque eu contratei mais pessoas? Você vai perceber que de alguma forma existe uma relação. E eu vou chamar de uma correlação, se ocorrer isso. Tá?
Tá? Então, para essas e para infinitas situações do nosso cotidiano, porque basicamente tudo existe uma interação, né? Existe uma influência, um impacto de uma variável na outra. É aí que a gente vai começar a brincar na sequência com um conceito que eu vou chamar de análise de regressão. A análise de regressão, né, vocês vão perceber um pouquinho para frente, que vai se tratar de uma fórmula, uma expressão que a gente consegue criar ao levantar um histórico dessa relação entre variáveis, entre informações, de modo que a gente consegue prever resultados, a gente consegue orçar resultados, a gente consegue estimar resultados de coisas de modo que, ao saber informações sobre uma das variáveis, eu tenho condições de descobrir informações sobre a outra. Óbvio, tem um erro ali embutido, mas a gente começa a perceber que existe um impacto de alguma forma. Tudo bem, gente? Agora, imagina uma seguinte situação. Imagina que a gente consegue levantar um histórico, por exemplo, envolvendo duas variáveis. Né? Então, por exemplo, você pega uma agência bancária, vamos inventar um cenário qualquer, e nessa agência bancária você deseja saber, por exemplo, qual que é a renda que os clientes da sua agência têm, e você gostaria de saber quantos produtos você poderia oferecer numa cesta de produtos para eles, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, um cidadão que ele recebe lá, está lá no extrato bancário dele, tá? Você é funcionário do banco, você tem acesso. Tá? Por exemplo, ele recebe R$ 1.000 por mês. Você poderia, por exemplo, oferecer para ele um serviço, um seguro de vida, alguma coisa assim. Né? Se você pegasse, por exemplo, um outro cidadão que recebe, por exemplo, R$ 3.000, para esse cidadão você já poderia oferecer para ele mais serviços, 3, 4 serviços. Uma capitalização, um seguro de residência, alguma coisa assim. E se você pegasse um outro cidadão que recebe 20 mil por mês, por exemplo, R$ 20.000 por mês, você percebe que você poderia oferecer a cesta inteira para ele, né? Então você percebe que de alguma forma existe uma relação. Eu só vou oferecer produtos, né, de acordo com a renda, ou seja, acompanhando ou proporcionalmente a renda, tá? E eu só vou ter uma renda se eu puder oferecer serviço. Então você percebe que existe uma dualidade, existe uma correlação entre as informações. A partir do momento que eu consigo levantar um histórico de algo que eu desejo estudar, e aí entraria uma amostra, né? Para que a gente conseguisse prever resultados, e aí entraria um dos ramos da inferência, né? Porque você vai trabalhar com uma base de dados finita, a gente começa a perceber que você pode representar essa relação, ou pelo menos esse histórico, tá? Utilizando duas variáveis, considerando duas variáveis, utilizando, por exemplo, um eixo cartesiano. E se você utilizar um eixo cartesiano, ao você comparar o que eu vou chamar de par ordenado, então você tem uma variável e tem outra, por exemplo, tá? Saldo em conta e, por exemplo, serviços prestados, no caso do banco, você chamaria uma de X e uma de Y para não ficar repetindo os nomes, só para facilitar a gente atribuir uma variável. Você percebe que eu teria uma sequência de dados, um X e um Y. Ao você ter um X e um Y, eu teria o que eu chamo de um par ordenado. Par, duas variáveis, ordenado, eu estou lendo em uma ordem. X e depois Y. Ao representar graficamente utilizando um plano cartesiano, como eu postei aqui para vocês percebem que se eu tivesse um plano cartesiano qualquer e eu tentasse representar graficamente os valores, os pontos que eu obtenho ao levantar esse histórico, você percebe que pode acontecer uma situação como essa. Os pontinhos estão pipocando aqui, né, no seu eixo, seguindo mais ou menos um padrão. Se você olhar bem de longe, isso aqui vai lembrar muito vagamente uma reta. Se, alternativamente, você também poderia ter uma situação em que você poderia pegar, por exemplo, pontinhos, que ao representar graficamente o histórico, pontinhos que estão caindo, também seguem um formato. Você percebe que eles estão decrescendo, seguindo um padrão que lembra muito vagamente uma reta, né? Mas você percebe que existe um padrão negativo. Né? No primeiro caso, um padrão que? Positivo, ou seja, o que significa isso? Você percebe que no caso positivo, conforme aumenta a renda, aumentaria, por exemplo, a quantidade de serviços que eu posso oferecer. Alternativamente, poderia ter uma situação que eu estou realizando uma comparação, envolvendo, por exemplo, oferta e demanda. Né? Então você percebe, por exemplo, que se aumentar o preço de um certo produto, vai cair a quantidade de pessoas que consomem aquele produto, ou seja, a minha demanda. Então você percebe que conforme aumenta uma variável, a outra diminui. Eu teria um comportamento que eu vou chamar de decrescente ou negativo. Tá? E existe uma terceira situação, que é uma terceira situação em que você repara que ao tentar identificar uma correlação entre as variáveis que você deseja estudar, você percebe que não existe uma relação direta. Né? Por exemplo, você está comparando duas informações que não têm relação entre si.
né? Você está comparando, por exemplo, roda de carro e uma porta de casa, né? A priori, se o carro não atropelar a casa, né, você percebe que não existe influência nenhuma. Então, se você conseguiu de alguma forma levantar um histórico e você conseguiu representar isso graficamente, e você vê que tem um bando de pontinhos pipocando ali de forma aleatória, você percebe que não existe uma influência ou uma influência forte, né, numa variável na outra e vice-versa. Então, eu diria para vocês que não existe uma relação. Por que eu estou falando isso? Porque ao a gente identificar um padrão, a gente identificar um comportamento bem definido, como o caso de uma representação, por exemplo, crescente ou decrescente, positiva ou negativa, que a gente dá o nome de mapa de dispersão. Mapa porque eu estou apresentando minhas informações do histórico, dispersão porque eu estou pegando esses pontos espalhados, né, estão dispersos. Você percebe que daria para a gente conseguir elaborar uma expressão de modo que com essa expressão a gente consiga prever resultados, prever valores. E quando eu falo previsão, previsão não significa valores futuros. Previsão significa você conseguir obter resultados de valores que você não levantou. Então poderia ser inclusive do passado, tá bom? Tá? Olha aqui como é que fica a situação, só para mostrar para vocês, tá? Se você quisesse representar graficamente, né, uma reta, por exemplo, uma reta que seria um comportamento bem definido, como nesse caso anterior aqui ou aqui, uma reta que conseguisse expressar o comportamento para onde estão rumando os valores que você está levantando no histórico, né, a gente teria uma infinidade de retas que poderia levantar. Então você percebe que se você pegasse, por exemplo, um histórico qualquer, tá? Você pegasse um histórico qualquer e você percebesse que você conseguiu representar graficamente utilizando um mapa de dispersão, por exemplo, esses pontinhos, concorda comigo que não existiria uma única reta que conseguiria passar por todos os pontos simultaneamente? Senão não seria uma reta, seria uma curva qualquer no plano. Não é isso? Você percebe o seguinte, então, se você fizesse tentativas de modo que você tentasse descobrir, né, aleatoriamente, uma reta que tentasse passar por todos os pontos simultaneamente, você nunca iria conseguir. Ó. Você percebe que não tem como uma reta passar por cima de todos os pontos ao mesmo tempo, de modo que eu venha representar com fidelidade, né, o histórico que foi levantado. Agora, alternativamente, né, a gente tem condições de identificar ou de estimar, né, uma reta, de modo que essa reta ela seja o mais próximo possível de todos os pontos simultaneamente. Né? Você consegue perceber o seguinte, se a gente conseguir descobrir uma reta de modo que essa reta ela consiga estar o mais próxima possível de todos os pontos ao mesmo tempo, ou seja, a menor distância dessa reta, tá, até os pontos que foram levantados ou representados ao mesmo tempo, você começa a perceber que essa poderia ser a melhor reta, que eu vou chamar de reta de estimativa, para poder descrever o comportamento desses pontos. Entre outras palavras, eu encontraria uma reta, de modo que essa reta ela teria a menor distância entre todos os pontos simultaneamente, e, alternativamente, né, essa seria uma reta que ofereceria o menor erro na distância de cada um dos pontos até chegar nessa reta. Tá? Como que a gente poderia obter essa reta facilmente? Esse foco, normalmente, ele não é habitual cair em provas, tá, gente? Vocês percebem que como o nosso foco principal é a gente lidar com a área de gestão, compreensão e interpretação, né, o objetivo principal nosso, é o que vai acontecer muito provavelmente, tá? Eu não vi uma via da prova de vocês, nem nada, mas muito provavelmente pelos históricos, né, que a gente dispõe do passado, bastaria você realizar simplesmente uma interpretação. Então você percebe que se você quisesse descobrir, por exemplo, uma reta que conseguisse representar o comportamento de um histórico, de modo que facilitasse você prever resultados, e a gente vai ver um exemplo só para ilustrar para vocês, a gente poderia ter uma reta representada por essa expressão, essa forma, de modo que você teria dois coeficientes aqui. Tá vendo o Azinho, o Bzinho? Esses coeficientes a gente não vai precisar calcular a priori,
tá? Então bastaria a gente saber como utilizar esses resultados. Mas eu vou mostrar uma vez, só para vocês verem como funciona, né? Para vocês perderem o medo da chuva, pelo menos, ou para sanar a curiosidade, né? Esse valorzinho aqui que a gente tem, que é o A, é o que a gente vai chamar de coeficiente linear da reta. É onde essa reta, supostamente, ela cruzaria um eixo Y no plano cartesiano. E esse B, que você está vendo aqui, que está multiplicado pela variávelzinha x, tá? Vai indicar para a gente que a gente tem um coeficiente angular da reta, o ângulo que a reta forma com o seu eixo x. Tá bom? Essa expressão, assim como qualquer expressão que envolva o formato de uma reta, essa aqui é chamada expressão ou fórmula reduzida da reta. É uma expressão mais enxuta para atender a nossa necessidade, tá? De acordo com o nosso propósito aqui. Se você quisesse obter, tá, o seu A e o seu B, para que você viesse a substituir aqui, de modo que você encontrasse essa expressão que representa o comportamento de um certo histórico, a gente teria que fazer duas continhas. Uma para achar o B e outra para achar o A. Para a gente achar o B e achar o A, tá? Eu vou apresentar para vocês um exercício resolvido, eu vou montar com vocês. É muito simples, mas não precisa se atentar, não precisa se assustar com isso. Só para vocês verem de onde vem e como funciona, tá bom? A gente identificaria o nosso A, o nosso B, substituiria aqui e obteria uma reta. Tá vendo aqui um circunflexo? Circunflexo significa estimativa. É uma reta estimada, é um chute, é uma melhor reta, de modo que ela minimize a distância entre cada ponto até chegar nessa reta que você está produzindo, você está criando aqui, né? Tá bom? Vamos tentar montar um exercício bem simples, bem fácil, só para vocês verificarem como funciona, tá? E lembrando, mais uma vez, que quando você for trabalhar, você for resolver exercícios e questões, ou mesmo verificar o relatório gerencial, alguma coisa assim, tá? Normalmente a expressão ela já vem pronta para você, ou você simplesmente monta com os indicadores já calculados, e aí em cima disso a gente acaba traduzindo, interpretando um exercício de acordo com a necessidade, né? Então, ao você descobrir informações sobre uma das variáveis, você teria condições de identificar a outra, tá? Vamos ver na prática como é que funciona, gente. Simples, fácil e prático. Vamos lá, tá? Imagine uma situação boba que eu inventei só para poder ilustrar esse cenário, tá bom? Imagina o seguinte. Imagina que, por exemplo, né, ao verificar o nível de contratações realizadas nos últimos 4 anos, obteve-se um comparativo entre o ano de atuação dessa empresa, né, de construção civil. Qual seria uma fórmula de regressão? Qual seria a expressão de regressão que conseguiria associar, conseguiria de alguma forma relacionar a nossa variável x com a variável y? Extremamente fácil. Foi feito um levantamento prévio, vamos supor que essa empresa ela tenha levantado 4 anos de movimentação, então no primeiro ano, ela movimentou 177 contratações, no segundo ano 165, no terceiro 170 e no quarto 179. Não é isso? Como é que funcionaria? Como é que a gente poderia montar uma reta de regressão nesse caso? Tá? Na prática, você percebe o seguinte. Você percebe que se você quisesse calcular essa reta de regressão, que é o y igual a A mais bx, não é isso? Na prática, e eu percebi que as variáveis estão invertidas aqui, não tem problema, tá? Isso é o de menos. A gente bastaria, tá, montar uma tabela de modo que essa tabela ela contivesse mais 2 colunas, além dos dados que foram apresentados no nosso histórico, de modo que você tivesse aqui x vezes y, ou seja, se eu chamar a primeira coluna de x e a segunda de y, eu criaria uma coluna chamada coluna produto. 177 vezes 1 me daria 177. Na sequência, eu criaria uma outra coluna chamada x ao quadrado, ou seja, a primeira variável que eu levantei ao quadrado. Se você for na calculadora, 177 ao quadrado daria 31.329, tá bom? E você faria esse mesmo processo, essa mesma continha para as outras linhas que a gente tem aqui. 165 vezes 2 dá 330. X ao quadrado seria 165 ao quadrado, 27.225, e assim vai para os 4. O que você vai fazer agora? Para facilitar muito sua vida, na hora da gente resolver essa questão, e não vai precisar na prova, eu friso isso, porque não é a prática, né? Não é usual, pelo menos, que cai na prova, mesmo porque nosso objetivo é outro, né? Nosso foco é outro.
A gente só precisaria agora substituir naquelas expressões de minimização de quadrados, que para a gente conseguir identificar os coeficientes para poder determinar o que a gente precisa. Na prática, tá? Aqui você colocaria, no lugar do seu n, a quantidade de entradas. Quantas entradas você tem? Eu tenho 4 entradas, não é isso? N vale 4. Quanto vale? Olha o pontinho de vezes, hein? Tem uma multiplicação aqui, tá? Quanto que vale a soma da sua coluna produto? Se você pegar todos os valores que você obteve nessa coluna que eu chamei de produto, ou seja, x vezes y, ao somar todos eles, eu obtenho um total. Eu vou chamar de soma da coluna produto. Só para facilitar vocês enxergarem, tudo bem? Então, no lugar da soma da coluna produto, eu chamaria de 1733. Legal. Menos da fórmula, menos da fórmula. Quanto vale a sua coluna x? Se você somar todos os valores da sua coluna x, deu quanto para a gente? 691. Então, a soma da coluna x, para a gente, deu 691. No lugar da soma de x, 691, tudo bem? Eu venho aqui agora na coluna y e somo todos os resultados. Se você somar todos os resultados, a soma da coluna y vale quanto? 10. Se você substituir aqui no lugar da soma de y o seu 10, você já substituiu tudo que você precisa aqui em cima. Agora vamos substituir embaixo, tá bom? No lugar do seu n, 4 entradas também. No lugar do n, 4. Olha aqui, ó. Agora presta atenção no detalhe para vocês não cometerem nenhuma gafe, hein? Tá? Aqui embaixo você teria, caso precisasse, não é o caso, né? Mas é só para constar. A soma da coluna x quadrado. Se você pegar a coluna x ao quadrado, se você somar todos os resultados, eu obtenho esse total, 119,495. Presta atenção no detalhe. Tá? A soma da coluna x ao quadrado, olha aqui, ó, é diferente da soma da coluna x ao quadrado. Tá bom? Então, a soma da coluna x é esse cara aqui. A soma da coluna x quadrado é esse cara aqui. Tá bom? Não vai substituir errado, hein? Se você pega a soma de x quadrado, ao substituir dá 119,495, menos da fórmula, quanto vale a soma de x que a gente calculou antes? 691. Pega esse 691 e eleva ao quadrado. Ao elevar ao quadrado é esse resultado. Substitui tudo que você precisa embaixo agora. Se você multiplicar esses dois e subtrair o resultado, é para dar 22. Se você multiplicou esses dois, elevou ao quadrado e você subtraiu os dois resultados aqui, é para dar 499. Ao dividir 22 por 499, é para dar 0,04. Tá bom? Na prática, esse valor que você obteve aqui é o que a gente vai chamar do coeficiente angular, que seria para a gente, tá? O tal do B. Você percebe que aqui, eu não sei, por um lapso da minha parte, eu acabei substituindo errado aqui as variáveis, né? Aqui seria o nosso B e aqui seria o nosso A, segundo a nossa expressão, tá bom? Eu acho que foi algum erro de digitação aqui. Voltando, agora para que a gente venha a obter a segunda variável que a gente precisa para poder compor a nossa fórmula da nossa reta de regressão, eu preciso, tá, identificar os valores para substituir nessa expressão aqui, tá? Então, na prática, quanto vale a soma da nossa coluna y? Se você somar tudo, soma de y vale 10. Substitui por 10 aqui. Quantas entradas? 4. Soma de x. Soma de x é essa coluna aqui. Se você somar x, dá 691. Então, a soma de x dá 691. Quantas entradas? 4 novamente. Presta atenção que aqui seria o nosso B, tá bom? Seria esse resultado que você obteve aqui. Por um lapso aqui, eu cometi um deslize aqui, tá? Nesse M. Agora, ao você fazer as continhas, depois que você substituiu, você vai encontrar um resultado. Esse resultado é o que você vai colocar aqui e você vai chamar de A. Então, você percebe que você conseguiu encontrar uma fórmula, uma expressão, de modo que essa expressão vai tentar relacionar a sua variável contratações com a variável ano, que é o x e o y, entre outras palavras. Se eu chegasse para vocês e fizesse uma simples pergunta, olha, em que ano que eu esperaria, tá? Se eu fizesse, por exemplo, 250 contratações. Contratação não seria x? Se no lugar do meu x eu substituísse esse valor aqui, essa variável, por 250, por exemplo, ao fazer uma continha, eu obteria um resultado para o y. Então, se eu soubesse
que eu tive 250 contratações num certo ano, eu descobriria, ao fazer a continha, em que ano eu esperaria ter essa quantidade de contratações, esse nível de contratações. E alternativamente, imagina que, por exemplo, eu tivesse hoje no meu sexto ano. O sexto ano não está no meu histórico. Agora, qual seria a quantidade de contratações que eu gostaria ou esperaria ter no sexto ano? Se você, no lugar do seu y, você chamasse de 6, você teria condições de isolar essa variável x. Ao isolar essa variável x fazendo continhas básicas lá de matemática, né? Bastaria você passar somando esse valor para o outro lado e passar dividindo 0,04. Você teria condições de descobrir quantas contratações você teria no sexto ano. Então você percebe que ao conhecer uma informação, você acaba descobrindo a outra. Qual que é o mais importante dessa temática que a gente chama de análise de regressão, né? Ele vai servir como uma espécie de uma bola de cristal. Vai auxiliar você a prever resultados, como eu frisei. Tá bom, gente? Agora, tá? No cotidiano, principalmente para as provas e tudo mais, né? Vocês vão perceber que bastaria, ao ser informado para vocês essas variáveis, que vocês provavelmente, assim como fizemos em aulas de divisão e tudo mais, né? Provavelmente, vocês só substituiriam na expressão geral, que é essa expressão geral aqui, colocaria o valor de A e o valor de B, que é dado na sua questão, né? E ao encontrar uma fórmula geral, vocês interpretariam uma situação. Por exemplo, na questão poderia perguntar se ao dar um valor de x, qual seria o y correspondente, e assim vice-versa. Tá bom? Então não tem grandes dificuldades nisso. Olha como é simples, depende tudo de como a gente vê. Tá bom? Tá? E agora, só para dar um desfecho nessa temática muito breve, tá? Eu gostaria de comentar, só para dar um desfecho, comentar um pouquinho sobre um indicador, um coeficiente que a gente chama de coeficiente de determinação, tá? Que ele serve para a gente para poder explicar o quanto que o nosso modelo é válido, o quanto que o nosso modelo, a fórmula, ela representa da realidade, o quanto é da nossa expressão que pode ser representado por essa correlação entre as variáveis que você está estudando e você criou, né, uma análise de previsão, vamos chamar assim, uma expressão para prever resultados, né? Essa fórmula esse indicador, né? Vocês também não precisam calcular, ele normalmente já é atribuído em função da complexidade, né? Para a gente identificar ele. Que é uma derivação do coeficiente de correlação e tudo mais, mas está fora do nosso foco. Como complemento eu deixo em discussões e tudo mais, só a título de curiosidade, mas sem aprofundar, porque foge do nosso foco realmente, né? Mas imagina uma situação só para fixar resultados, e é assim que provavelmente, né, ao você interpretar e fixar conceitos, existe uma grande chance disso cair, né, por exemplo, numa avaliação, alguma coisa assim, né? Considera uma relação entre idade e gasto com remédios, em que se encontrou um R quadrado, tá, de 0,61, por exemplo. Tá? O que significa isso? Primeiro, traduzindo, tecla SAP, o que significa? Foi verificado em cima de um certo estudo, foi feito um levantamento, um histórico de pacientes, provavelmente, e foi verificado que existia uma relação entre a pessoa ter uma certa idade, o quanto ela consumia, o quanto ela gastava em remédios. Né? E ao verificar essa relação entre as duas variáveis, conseguiu-se obter o cálculo de um R ao quadrado, que é o tal do coeficiente de determinação, e esse coeficiente de determinação resultou para a gente num número que é 0,61. O que significa isso? Significa que cerca de 61%, né, da variação dos gastos com remédios pode ser explicada influenciando ou impactando na idade. Entre outras palavras, né, 61% do seu modelo, né, ele consegue explicar com grande fidelidade que existe uma relação entre idade e gasto. E, entre outras palavras, cerca de 39%, que é o complementar para dar o 1 ou 100%, né, tem 39% de resultado que não conseguem estimar, ou são fatores que são adversos, né, às duas variáveis que você está estudando. Então, existem fatores externos que podem estar impactando, por exemplo, no consumo de gasto, dados externos que podem estar impactando, por exemplo, no levantamento de idade. Né? Isso também pode acontecer em função de arredondamentos, de erros de cálculo, alguma coisa assim.
né? Mas a priori, 61%, né, que é esse exemplo simples que eu apresentei aqui, né, 61% corresponderia ao quanto o seu modelo, o quanto a sua expressão ela pode explicar a relação entre as duas variáveis. E 39% provavelmente seria um ruído branco, seriam fatores que são extrínsecos, que influenciam a relação entre essas coisas, mas não estão diretamente ligados a elas. Então são fatores que a gente não poderia explicar, a gente não teria condições de levantar alguma informação para explicar. Tá bom, gente? Gente, eu consegui, de alguma forma, fazer um overview muito breve aqui sobre o módulo 4, mas com uma forma de um reforço, para poder ajudar vocês bastante, 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 né? Eu espero que seja muito útil de coração. Vocês vão reparar que existe um módulo chamado módulo 5, que vai tratar provavelmente sobre indicadores e índices, né? Normalmente índices econômicos, né? E agregativos e tudo mais, mas seria importante que vocês dessem uma folheada neles. É extremamente simples, não tem dificuldade alguma nessa temática. As temáticas que são um pouco mais densas, um pouco mais trabalhosas, fáceis demais, mas um pouco mais trabalhosas, envolvem principalmente o módulo 3 e 4, que é o que eu dei preferência para focar, para poder auxiliar vocês ao máximo. Com relação ao módulo 5, aproveitem e dê uma conferida, né, em indicadores e tudo mais. Mesmo porque entraria a priori com um módulo complementar, né? Mas vale a pena vocês lerem, vale a pena vocês conferirem, mesmo porque isso é importante para o mercado, isso é importante para vocês compreenderem a dinâmica de mercado, tá? E eventualmente, né, poderia até ocorrer uma questão em prova, mas é mais improvável. Por quê? Porque na realidade entraria como um caráter mais de suplementação para a gente aqui. Tá bom? Tá, então, gente, muito obrigado por tudo e eu agradeço por estar aqui com vocês e contem comigo o que vocês precisarem, tá bom? Tá? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.